Oi, gente, então hoje eu vou dar andamento às etapas da comunicação não violenta. Hoje eu vou falar especificamente sobre a importância de nos conectarmos compassivamente com a gente mesmo. A importância de nos conectarmos compassivamente com a gente mesmo para estabelecermos uma conexão com o outro. E para isso, eu vou começar lendo uma parte aqui do livro que ela fala assim, ó: quando internamente somos violentos para com nós mesmos, é difícil ter uma compaixão verdadeira pelos outros. Como se a relação que nós temos com os outros, na verdade, é um reflexo da relação que a gente tem com a gente mesmo, né? Aí ele cita uma peça aqui, ó, que eu achei muito legal. Na peça Mil Palhaços, de Herbert Garden, o protagonista se recusa a entregar o sobrinho, de 12 anos, às autoridades do Serviço Social de Menores, declarando: quero que ele conheça exatamente a coisa especial que ele é, senão ele não perceberá quando ele começar a ir embora. Quero que ele permaneça desperto e veja as possibilidades mais loucas. Quero que ele saiba que vale a pena fazer de tudo só para dar ao mundo um pequeno pontapé, quando se tem essa chance. E quero que ele saiba a razão sutil, fugida e importante, pela qual ele nasceu um ser humano e não uma cadeira. Achei essa parte assim tão profunda, de certa forma, não simplesmente nos encaixarmos dentro de uma via social pré-determinada, mas que a gente consiga se despertar enquanto indivíduo e acessar as nossas potências, que não necessariamente são as potências que a sociedade tem como valor, né? Então, a importância de nos conectarmos compassivamente com nós mesmos tem a ver com isso, com o autoconhecimento, com nos conhecermos quem de fato nós somos. E aí, você se acha uma pessoa especial ou você muitas vezes acha que poderia ser uma cadeira, simplesmente está seguindo as rotas da vida, ou você está tentando se conectar, ser afável contigo mesmo, apesar dos pesares que a gente às vezes faz algumas coisas que não são as melhores escolhas. A gente muitas vezes expressa de certa forma o nosso lado um pouco mais feio. E você consegue se conectar, mesmo fazendo coisas que não são muito bonitas, com você mesmo, se perdoar e seguir em frente, né? Então, esse vídeo tem a ver com isso. Nesse sentido, então, quando a gente tem opiniões críticas externas para os outros, é necessário também a gente verificar se internamente, dentro de nós mesmos, não estamos sendo críticos demais conosco. Porque quando a gente é muito crítico com a gente mesmo, acaba que a gente perde a conexão com a gente mesmo. O fato de nos vincularmos com nós mesmos facilita criar vínculos com as outras pessoas. E nos acessar de uma maneira compassiva e profundamente facilita com que essa transição e esse diálogo interno seja também externalizado para quando nós resolvermos nos comunicarmos com as outras pessoas. Aí tem um questionamento que ele é interessante de nós fazermos. O que você tem feito que no fundo não gostaria de ter feito? Algumas atitudes que você tomou e que não gostaria de ter feito? Ou que gostaria de ter feito de uma outra forma um pouco mais elaborada? Quando a gente passa por situações que gostaria de ter feito ou não gostaria de ter feito determinada coisa, é importante que a gente se olhe em termos, exatamente usando aquela ideia de acessar o sentimento e as necessidades do outro, exatamente o sentimento e necessidade que nós temos que observar em nós mesmos ao nós termos executado alguma coisa que não é legal, o que dentro do sentimento e da necessidade não estávamos sendo atendidos. E aí, enfim, nos expressamos de uma maneira que não foi legal, ou fizemos algo que não foi legal. Então, essa é a chave desse capítulo, né, que é importante a gente se dar conta o que a Dirleane não foi atendida e enquanto sentimento e enquanto necessidade, e ela se expressou de uma maneira talvez foco. E aí, de forma a Dirleane vai lidar com essa informação, né?
então precisamos nos reconectar compassivamente. Aí eu trago uma outra parte aqui, ó. Se o modo como nos avaliamos nos faz sentir vergonha e, em consequência disso, mudamos nosso comportamento, estamos permitindo que nosso crescimento e aprendizado sejam guiados pelo ódio por nós mesmos. Quando a gente faz alguma coisa e o que nos molda para mudarmos a nossa atitude é o medo ou a vergonha, faz com que a gente, no final das contas, seja meio que levado pelo ódio por nós mesmos, uma certa forma de uma punição. A vergonha é uma forma de ódio por si próprio, e as atitudes tomadas em relação à vergonha não são livres e cheias de alegria. Mesmo que nossa intenção seja a de nos comportarmos com mais gentileza e sensibilidade, se as pessoas sentirem a vergonha ou a culpa por trás de nossas ações, será menos provável que elas apreciem o que fazemos do que se formos motivados puramente pelo desejo humano de mudar a vida. Então, em resumo, seria mais ou menos assim. Quando eu faço uma coisa e eu faço alguma coisa e eu vejo e eu não gostei daquilo que eu fiz, existem mais ou menos dois caminhos. Um deles é eu sentir medo, vergonha e agir. Então, estaria meio que de uma maneira expressando um ódio por mim, por causa que eu estou meio que baseado para fazer essa mudança a partir do medo e da vergonha. E por outro lado, você pode olhar o que tem que ser visto de você mesmo, em termos de necessidade e sentimento, e perceber, exatamente isso que não foi atendido, então por isso que eu agi assim. Dessa maneira, você consegue agir de uma maneira que ela é mais construtiva e não fica se apegando ao ódio e à raiva em relação a si mesmo. Uma outra coisa que é importante observar, uma palavra que ela cria vergonha e culpa, que é a palavra dever. Eu devo andar tantos quilômetros por dia. Eu devo trabalhar todos os dias. Será que é mesmo um dever isso? A forma que se projeta essa fala, dizendo que é um dever, tira a autonomia do indivíduo de dizer que ele está escolhendo fazer isso, porque ele pode fazer outra coisa. Ele pode inventar uma nova trilha, vai demandar mais? Vai demandar. Mas dizer que é um dever dele fazer isso, como se eximisse ele da responsabilidade de escolha que ele tem perante as possibilidades que se apresentam, tira um pouco a possibilidade de ação desse indivíduo. Nesse sentido, então, as pessoas, elas vivem dizendo que devem fazer e vivem resistindo a fazê-lo, porque seres humanos não foram feitos para serem escravos. Nós não fomos feitos para sucumbir às ordens do dever e do tenho que. Venham elas de fora ou venham de dentro de nós mesmos. E se viermos a ceder e nos submeter a essas ordens, nossas ações se originarão de uma energia destituída da alegria de viver. A potência que te dá você saber que você está escolhendo fazer aquilo, nem que seja o propósito, depois que não necessariamente o objetivo não está tão efetivado pelaquela única ação, pode ser uma constante de ação que vai te dar, sei lá, um retorno econômico e depois você pode fazer alguma outra coisa, mas o fato de você dizer para você que você está escolhendo, dentro de um propósito, trabalhar todos os dias para ter um recurso para você conseguir, sei lá, viajar ou você conseguir executar outras coisas que estão como objetivos teus, ele te dá autonomia e o prazer, porque como o Marshall diz, o ser humano e o nosso cérebro, quando a gente fala conosco mesmo ou com outras pessoas dando ordens, as informações elas não chegam muito acolhedoras no sentido de executarmos elas de uma maneira que nos dê gratidão e potência, né? Então, nesse sentido, a palavra do dever, ela acaba não sendo muito apropriada. Nesse sentido, então, o Marshall, ele fala que é importante a gente fazer todas as coisas por prazer, porque a gente escolhe fazer. Embora muitas vezes, não no primeiro momento, a gente acha que tem que fazer algumas coisas porque é a nossa obrigação, se a gente se observar bem, a gente está escolhendo fazer isso, porque a gente pode, embora possa exigir mais esforço, mudar um pouco isso. Mas então existem alguns critérios que nos levaram a fazer essas escolhas, e isso é muito importante para que a gente faça as escolhas de uma maneira consciente. Nesse sentido, então, em vez de falar eu tenho que fazer, seria importante falar
eu escolho fazer tal coisa, por quê? E aí você pode botar um objetivo muito claro, porque quando a gente tem um objetivo claro, fica mais fácil a gente ver que a gente está escolhendo. E não que a gente está simplesmente devendo fazer, cumprindo alguma coisa que nem sabe. Então a autonomia volta para aquele indivíduo quando ele fala: eu escolho fazer isso por causa que eu quero comprar um carro, ou eu escolho fazer isso porque eu quero viajar. Então, nessa etapa da conexão com a gente mesmo e compaixão, é isso. Então, só para retomar, então foi falado um pouquinho do processo de empatia com o outro, no processo escutatória, e agora então foi falado um pouquinho sobre a compaixão e voltar o olhar para a gente mesmo, tentar acessar os nossos desejos e necessidades que não estão sendo atendidos quando a gente muitas vezes faz coisas que desgosta posteriormente. Então, essa forma de se acessar facilita a comunicação como um todo, né? Como a comunicação ela depende de um emissor e de um receptor, então as informações que esse emissor vai emitir, ele, como eu falei nos outros vídeos que eu vou deixar aqui na descrição, ele depende de se acessar, fazer a observação do evento, falar do sentimento, da necessidade que não está sendo atendida e do pedido. Então, quando o emissor ele fala isso, observando essas etapas, o receptor vai receber isso como empatia, mas todo esse diálogo, toda a troca que vai ocorrer, ela depende com que esses dois indivíduos, primeiro, eles tentam de fato se vincular um com o outro de uma maneira empática, e além disso, eles se acessem de maneira compassiva com eles mesmos, tentando acessar as suas necessidades e sentimentos que não estão sendo atendidos dentro desse diálogo ou dentro de uma estrutura um pouco mais complexa. Acho que até agora, então, eu resumia mais ou menos esse. Fiquem aí que no próximo vídeo eu vou falar um pouquinho sobre a importância da raiva. Você gosta de sentir raiva? Raiva, você acha que ela é importante para que a gente consiga se expressar? Por que a raiva é mal vista? Fica aí então que no próximo vídeo eu vou falar um pouquinho. Tchau!